Quantos gostam de ouvir a palavra de Deus? Dão glória a Deus. Glória a Jesus. E me parece que não é essa agenda que eu... Só Deus mesmo, mas vamos aí. Segundo Reis, capítulo 5. Quantos acharam? Dão glória a Deus. O povo aqui é bom de Bíblia, pastor Ginaldo. E diz assim, capítulo 5, versículo 2. E saíram tropas da Síria, e da terra de Israel levaram presa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então tomou Naamã e o notificou ao seu senhor, dizendo: assim, assim falou a menina, que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, e tomou na sua mão 10 talentos de prata, e 6.000 siclos de ouro, e 10 mudas de vestes. Até aí, meus queridos irmãos. Podeis tomar assento em nome de Jesus. Estamos aí, irmão, no capítulo 5 de 2 Reis. É o capítulo que fala da história de Naamã. Sim. Observando e lendo este capítulo, vi que Naamã não entrou na história, não foi porque era um general de guerra, um ministro na Síria, não. Naamã entra na história por causa da sua lepra. E nessa história entra uma menina, que no versículo 2 lemos que fala que esta menina foi levada presa. E esta menina nos dá uma lição de como ser crente, de como ser cristã nos dias de hoje. Esta menina foi levada presa, diz o texto. Uma pessoa com esta menina sendo levada presa. Uma pessoa levada como espólios de guerra, como um objeto, como uma coisa. Porque um espólio de guerra é objetos que o exército que vence pega todas as coisas e leva para a sua pátria. Mas essa menina, diz o texto, que ela foi levada como escrava e foi entregue à mulher de Naamã. Esta menina, ela foi trabalhar na casa de Naamã como escrava. Uma escrava, ela faz aquilo que não deseja e trabalha naquilo que não quer. Mas aprendemos com esta menina que diante de toda a situação na casa de Naamã, o texto não nos revela como esta menina viu a lepra do seu senhor. Mas o texto diz que quando ela viu, esta menina se comoveu. Esta menina, ela começa agora a nos mostrar como devemos nos comportar diante de situações delicadas com a nossa vida. Olha, se essa menina foi levada como escrava, diz o texto, e uma menina, foi levada como escrava. Se esta menina foi levada como escrava, e o exército comandado pelo general Naamã, comandante da guerra, ministro do exército da Síria,
Quem era o culpado? Era Naamã. Talvez os seus pais foram mortos, seus irmãos, seus amigos. Aquela menina estava longe de sua pátria. Logo, aquela menina perdeu a herança de pai Abraão, porque ela era israelita, estava longe de sua pátria. Mas essa menina, longe de sua pátria, esta menina não deixou de ser cristã. Esta menina, pastor Edinaldo Bispo, ela levou consigo os ensinamentos dos seus pais. Esta menina não deixou a sua adoração ao Deus único, eterno, infalível e completo. Porque quando ensinamos nossos filhos, desde criança, os nossos filhos não esquecem do plano da salvação de Deus em nossa vida. Se hoje eu estou aqui neste púlpito, porque meus pais souberam ensinar e plantar a palavra de Deus dentro do meu coração. Todos os escravos que são levados para servir de escravo, eles têm que adorar os deuses para onde for levado como escravo, junto com os seus senhores. Aquela menina teia a Rimon, que era o deus da Síria, ou Ramon, como diz em outra interpretação. Mas aquela menina, ela não esqueceu do Deus poderoso de Israel, porque quando viu a lepra, o texto diz que aquela menina, ela ficou agora comovida com o que viu. E uma coisa mais bonita, esta menina não guardou raiz de amargura em seu coração. Ela não lembrava e nem guardou o que Naamã com o exército fizera com ela, ao apanhá-la e levar e colocar em sua casa como escrava. E outro ponto, esta menina foi ousada. Como escrava, ela foi até a sua senhora. Eu quero dizer que o crente tem que ser ousado. Mesmo diante de qualquer situação, por mais que pensamentos ruins venham, não faça o bem, não faça. Não, você tem que dar um passo um pouco mais para adiante. Porque a vitória não é dos que param. A vitória não é dos que recuam. A vitória não é para aqueles que olham para a direita, nem para a esquerda, nem para cima. A vitória é para aqueles que dão um passo um pouco para diante. E aquela menina se aproximou da sua senhora, e aquela menina falou: se meu Senhor estivesse lá com os profetas de Samaria, ele o restauraria desta lepra, o curaria desta lepra. Ele ia ser restaurado. Esta menina estava pregando sobre a fé. Estava longe em terras estranhas, servindo como escrava, fazendo aquilo que não queria e trabalhando naquilo que não desejava fazer.
seus pais sacrificados, seus irmãos, mas ela não recuou. Ela mostrou que a fé que foi plantada pelos seus pais é a fé que permaneceu dentro dela. Não existia o Deus Rimão nem Ramon, mas o Deus Altíssimo de Jeová o poderia curá-lo. Aí quando falou para sua senhora, Naamã não tinha outra situação, não tinha outro recurso, diante da história do Deus de Israel, que propagava na terra. Ele resolveu: vou falar com o rei, vou falar com o rei. Observe que essa menina, olha a fé de uma menina, apenas elas numa terra estranha, falou com a sua senhora se converteu. Olha o poder da palavra, a sua senhora se converteu. Vai a mulher de Naamã, fala com Naamã se converteu, foi falar para o rei, chegou lá, o rei ouviu: olha, esta menina, ela falou assim e assim do Deus de Israel. O rei se comoveu também. Lá o rei se comoveu. Vai, Naamã, vai. E Naamã foi. E quando chega lá, diante do homem de Deus ali que a enviara, o seu homem diz: mergulha 7 vezes no Rio Jordão. Aí quando chegou diante, vou mergulhar nesta água suja, nesta água barrenta. Não vou não. Aí os servos já estavam também salvos, porque os servos dele disse: meu Senhor, se te pedisse coisas maiores, o Senhor não faria para ser curado desta lepra, para ser liberto desta lepra? Aí ele olhou, se comoveu: então não me custa nada, dá uns mergulhos. E foi dando mergulho, e foi curado pela glória de Deus. Apenas pela fé desta menina, contagiou a mulher de Naamã, contagiou Naamã, contagiou o rei, contagiou o servo. E sabe que nessa história, na Bíblia Sagrada, ela fica registrada. Naamã e a viúva de Sarepta foram os primeiros gentios na história a serem salvos. Foram os primeiros a serem salvos na história. E agora está Naamã salvo pela graça de Deus. A menina não guardou raiz de amargura em seu coração. E a raiz de amargura é que nos impede a graça. Quer ficar sem receber bênção de Deus, é ter uma raiz de amargura em seu coração. Raiz de amargura. Diz aos Hebreus o escritor, no capítulo 12, versículo 15, que quando guardamos a raiz de amargura em nosso coração, ela priva. O que é privar? É parar. A graça para. Aquele que tem raiz de amargura, a graça para na tua vida. Quantas pessoas estão sofrendo nos nossos dias por causa da raiz de amargura em seu coração? Pessoas estão sofrendo, vai de um lado para outro, vai e volta, e não vê recurso, porque está com a raiz de amargura em seu coração. E pior ainda, diz o escritor aos Hebreus 12:15, que quando sofremos sanções e guardamos, e achamos que precisamos nos desabafar, aí procuramos um irmão: meu irmão, aconteceu isso,
aquilo comigo. Sabe o que acontece? Diz o texto que a raiz de amargura, ela brota dentro do coração daquele que você falou, e a raiz de amargura vai contaminando a todos que vai te ouvir, todos. Ou a pessoa se liberta sozinho de qualquer ataque confrontuoso de Satanás, mas não fale para ninguém, segure, porque senão tu vai contaminar outras pessoas. E o texto é bem claro, diz: e muitos são contaminados. Um apenas sofreu a agressão, e quando ele conta, o texto diz que muitos são contaminados. O que eu quero nessa noite dizer, que essa menina nos deu o exemplo. Será que você, para guardar raiz de amargura em seu coração, alguém sacrificou seu pai, seus irmãos, os seus vizinhos, tirou de sua pátria, te colocou você como escrava? Será que você sofreu mais do que esta menina? Mas essa menina, quando viu o sofrimento do seu Senhor, se fosse outro que guardasse raiz de amargura, ela iria dizer: tomara que esse cabra ruim morra. Mas ela não, ela era cristã, ela se comoveu, porque quem é cristão, cumpre-se a palavra amor, como disse Aurélio, que amor é afeto, e afeto, ele disse que era um sentimento de ternura constante dentro de nosso coração. Raiz de amargura, tira a raiz de amargura, e a graça vai dar flor na tua vida, vai florescer a tua vida, e as bênçãos vão se aproximar, e todos vão dar glória a Deus em uma só língua. Exemplos na Bíblia de sofrimento. Ah, se fôssemos falar de nossos servos Jó. Servo Jó sofreu muito. Ah, como Jó sofreu. Como sofrera. Oh, meu Deus. Sofreu muito Jó. No capítulo 1, Deus fala com Jó. No capítulo 2, Deus fala com Jó. E quantas pessoas na igreja quer dizer assim: olha, por que está triste, meu irmão? Porque Deus não fala mais comigo. Mas o texto diz que no capítulo 3, Deus não fala com Jó. No capítulo 4, Deus também não fala com Jó. No capítulo 5, 6, 7, 8, 9, 10, Deus não fala com Jó. 11, 12, 20, 25, Deus não fala com Jó. Deus fica calado do capítulo 3 ao capítulo 37 sem falar nada com Jó. É silêncio total com Jó. Quando chega no capítulo 9, versículo 11, aí há uma parecer palavra de Jó. Jó diz que momentos eu senti Deus passar, mas virei e não via Deus. Deus tornava passar por mim. Eu sentia que Ele passou, mas não via Deus. Olha o sofrimento de Jó, e Jó passando por momentos delicados, e mas Jó não murmurava e nem contava o seu sofrimento para ninguém, porque ele queria graça. Ele queria graça, ele queria graça. Aí Jó chega no capítulo 19, versículo 25. Aí diz assim Jó: mas eu sei que o meu Redentor vive. O que Jó estava querendo nos passar, meus queridos irmãos? Se no capítulo 9, versículo 11, ele disse que Deus passava, ele não sentia mais. Ele
tornava a passar, mas ele não via Deus. Quer dizer, Jó, que o importante não é você sentir Deus. O importante não é você ver Deus. O importante é você saber que Deus existe. Que Deus existe. Que Deus existe e Deus pode. Deus pode mudar a história da sua vida. Deus pode mudar a nossa história. Aí, servo Jó, servo fiel e verdadeiro. Aí tem coisas que acontecem na Bíblia que quando vimos, nós ficamos um pouco, olha. Aí no capítulo 38, Deus manda um redemoinho falar com Jó. Redemoinho chega. Geralmente chega para destruir, mas dessa vez foi para identificar com Jó. Para identificar. Talvez você está passando por momentos delicados na tua vida. Redemoinho vai vir, não se assuste, porque é um meio de Deus comunicar com você neste dia. Aí lembro também, bispo Edinaldo, da história do servo José. José, o homenzinho para sofrer na terra, mas guardou os ensinamentos dos seus pais. Guardou o ensinamento do patriarca, o teu pastor, Jacó. José foi jogado na cisterna pelos seus irmãos. Aí José foi vendido no deserto. Aí, para que não fosse bom, venderam José por 2 vezes, venderam também na feira do Egito. Aí José pensava que o negócio ficou bom para José quando levaram como escravo na casa de Potifar. Estava muito bem, ele estava melhorando a situação do menino. De repente levanta-se uma calúnia contra ele. É jogado no cárcere, na prisão. Aí José é preso, passa 2 anos. Aí os 2 que estavam presos com ele tiveram um sonho. Aí Deus manda falar, o copeiro vai, o outro vai morrer. E aquilo acontece. Aí José começa a conversar com o copeiro. E fala com o copeiro. Mas observe no texto que José, momento nenhum José, está em Gênesis capítulo 40, versículo 15. Hora nenhuma José vai contar, olha, do seu sofrimento. Porque José não guardou raiz de amargura. José não falou que os seus irmãos jogaram ele na cisterna. José não fala que seus irmãos venderam ele na feira. José não conta, não entra em detalhe miúdo. Não tem necessidade. Deus sabe de todas as coisas, tu é cristão. José era crente. José não precisava disso. José apenas quando o copeiro indagou, José disse, olha, eu fui roubado da casa de meu pai. Olha que palavra sábia. José não entrou em detalhes, José não guardava raiz de amargura em teu coração. Se ele fala para o copeiro, a graça ia ser privada na sua vida, e José não ia sair da prisão. Aí José se segurou ali, mostrou que tudo aquilo é passado. Nova criatura eu sou na presença do meu Deus, mesmo aqui nessa prisão. Mas ele disse, não esqueça de mim não, hein? Não esqueça não. Aí sim. O copeiro foi. Fala com o rei, como já sabemos da história. Aí o rei leva ele como a segunda pessoa no Egito. Aí quando há fome na terra, traz os seus familiares. E ali recebe. De repente o seu pai chega no período, morre como se Cristo não vier, todos vai morrer. Jacó morreu. Aí seus irmãos vão sepultar o seu pai na terra, a promessa. Quando acabaram de sepultar, um falou com o outro, olha, José só estava sendo bonzinho conosco, enquanto o papai estava vivo. Ele vai nos castigar. Ele vai cobrar o que fizemos com ele. Aí manda emissário para falar com José.
comissário conversou com José. Mas, meus irmãos, e quando os irmãos chegaram, que tornaram a falar e falou. Por que, meus irmãos? Por que vocês me aborrecem? Se não fosse o que aconteceu comigo, não foi vocês que me colocaram aqui no Egito, não. Foi Deus que me colocou aqui no Egito. Porque se Deus não me colocasse aqui no Egito para passar o que eu passei, vocês e todas as nações iriam morrer, iriam perecer. Foi Deus que me colocou aqui. Em outra história, Jacó está falando na cara dele: eu sou crente. Da forma que eu recebi vocês quando o papai estava vivo, vou continuar recebendo, porque vocês não têm culpa. O que ele quer dizer? Vocês foram usados por Satanás, cabra ruim. Mas eu sou crente, converta-se, porque essa geração teria que permanecer de pé. Vocês estão entendendo o fim da mensagem nessa história? Eu quero dizer que não adianta guardarmos mágoa. O que faz o capítulo 5 não é Naamã a história, é a lepra de Naamã. Há quantas pessoas leprosas que nós temos que entrar com o nosso estagão, temos que entrar com providência, porque para resolvermos situações nesta vida em que vivemos, nós temos que deixar Deus trabalhar em nossa vida, em nosso coração, e não deixar brotar raiz de amargura. Primeiro passo para que a raiz de amargura não entre em nosso coração: você tem que ter amor, porque cristão tem que ter amor, e essa menina tinha amor. Essa menina, ela foi o quê? Ousada. O crente tem que ser ousado. E o crente tem que ter fé. Vocês têm fé? Tem amor? É ousado? Os ousados dão glória a Deus. Os de fé também. Vai dando glória, 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 glória a Deus. Só Deus pode nos abençoar com toda a sorte de bênção. Só Ele pode. Só Ele, só Ele, só Ele, só Ele, só Ele pode nos ajudar. Não adianta recorrer a um amigo, a um vizinho, a um político. Não, 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 não. O único que pode nos ajudar é Jesus de Nazaré, é o Rabi da Galileia, é o querido dentre as nações. É só Ele, é aquele que horas descia vales, é aquele que horas subia monte, é aquele que horas entrava em ruas poerentas da Palestina, mas com um só propósito: de socorrer quem necessitava de ajuda. E assim mesmo, retorno esse microfone e quero dizer que é motivo de muita alegria. É um privilégio estar aqui na De Família por mais uma vez, pregando a palavra de Deus.